Central de Frutal, nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Nós queremos também agradecer a você que nos visita. Nós falamos já umas 2 vezes sobre os visitantes, mas de uma forma especial nós queremos agradecer a sua presença aqui nessa noite. Você que porventura seja de alguma igreja presbiteriana que está nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Leve o nosso abraço à sua igreja. Você que é de uma outra denominação evangélica, seja também muito bem-vindo. E você que não pertence a nenhuma denominação evangélica, ou talvez pertença a uma outra religião, também seja muito bem-vindo aqui em nome do Senhor Jesus. E eu convido você a abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nessa hora, no livro do Gênesis, capítulo 26. Livro do Gênesis, capítulo 26, dos versos de 1 ao verso de número 31. Gênesis, capítulo 26, dos versos 1 ao verso de número 31. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 26, dos versos 1 a 31. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grande delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem e a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulhavam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desses contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra.
dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, o seu amigo Astate, e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nós não farás mal, como também nós não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Meus amados irmãos, nesta manhã nós falamos sobre uma rota segura para 2015, não só para o ano que se inicia, mas uma rota segura para a nossa vida. E nós utilizamos como referência dessa primeira mensagem a vida de Abraão, esse patriarca, esse herói da fé. Continuando esse mesmo pensamento, continuando essa mesma série sobre os patriarcas, nessa noite eu quero falar sobre Isaque, o filho da promessa, esse que entra na história da redenção de uma forma extraordinária. Nós vimos hoje pela manhã que o texto que se encontra em Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 9, poderia ser uma síntese, um resumo daquilo que foi Abraão. Hebreus 11, de 8 a 9 diz o seguinte: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Hebreus 11, de 8 a 9 dá esse resumo sobre a vida de Abraão, um homem que recebeu uma palavra, um homem que entendia quem tinha a primeira palavra e a última palavra na sua vida, e mediante a esse entendimento, ele parte para uma jornada de fé. Nós não sabemos como será o ano de 2015, e nós também não sabemos como será o restante das nossas vidas. A questão é: quem é que possui a primeira palavra na nossa vida, e quem é que determina a última palavra nas nossas vidas? E nós vemos que Abraão tinha essa característica, por isso ele embrenhou-se nessa aventura da fé. Agora estamos diante de Isaque, seu filho. Isaque é o filho da promessa, e é interessante que a primeira referência sobre Isaque nem havia nascido, se encontra lá, se você quiser dar uma olhada comigo, em Gênesis capítulo 17, versos 17 a 19, onde nós vamos ver a primeira menção sobre o nome de Isaque. Diz o texto em Gênesis 17, de 17 a 19: Então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. A primeira vez que nós vemos a menção de Isaque é proferida pelos lábios de Deus. Abraão estava com 100 anos, já tinha Ismael, filho dele, com a sua escrava egípcia Agar. E Deus fala com Abraão e o relembra da promessa, e disse: Você vai ter um filho, Abraão, gerado das suas entranhas. E Abraão riu, achou graça. Como assim, Senhor? Eu tenho 100 anos, Sara tem 90, e tem muito tempo que a gente não sabe nem o que é aquilo. Como é que vamos ter um filho?
Deus conhece todas as coisas. Deus sabe todas as nossas limitações. E é interessante que mesmo que Abraão não conseguia visualizar Isaac, o próprio Deus na sua eternidade já visualizava Isaac na vida de Abraão e Sara. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia e já sabia do nosso nome. Isso remete àquele texto tremendo do Salmo 139, versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Abraão, tu terás um filho, nascerá da sua semente, e o nome dele será Isaque, porque você riu. E Abraão não riu do Senhor, pelo contrário, Abraão não estava rindo e nem zombando de Deus. Abraão olhou para a sua condição, para a sua situação e riu de si mesmo. Por isso Isaque se chama Isaque, riso, aquele que dá alegria. E amados, nós podemos ver a história de Isaque e por alguma questão podemos entender que talvez Isaque não tenha assim uma grande importância. Dentre os patriarcas, quando você tem a oportunidade de ler a palavra de Deus toda e fazer ali algumas comparações, o nome de Isaque é o que é menos citado das Escrituras. Enquanto que Abraão aparece mais de 300 vezes, Isaque fica em torno de 130 vezes. Isaque fica ali no meio de Abraão e de Jacó. Isaque, mesmo tendo poucas citações, foi o patriarca que mais viveu. Isaque morreu com 180 anos, enquanto José morreu com 107 anos. Isaque morreu com 180 anos. E ele é o menos lembrado, é o menos citado. E parece que a história de Abraão e a história de Jacó meio que espreme Isaque no meio dessa grande história. E eu particularmente me identifiquei muito com a história de Isaque, porque Isaque é justamente esse tipo de pessoa que talvez não nos enche os olhos. Isaque era um camarada pacato, era um homem calmo, tranquilo, que aguardava as promessas de Deus e que tocava a sua vida com tranquilidade. Isaque é totalmente o oposto desse estereótipo de homem vitorioso da pós-modernidade, um homem de ação, um homem dinâmico, um homem de obras, um homem que se agita muito. Abraão é um homem que mantém a trajetória da sua vida. Com certeza, Isaque não seria um modelo para inspirar os grandes empreendedores da pós-modernidade, mas ele é um homem que tem muito a nos ensinar nessa jornada da fé, essa jornada por uma rota mais segura no ano de 2015. Eu quero aqui, de uma forma rápida, trazer 3 eventos da vida de Isaque, dos seus primeiros 40 anos de vida. Experiências essas que com certeza moldaram Isaque e fizeram ser o que ele era. Primeiramente, o seu nascimento. Gênesis capítulo 22, versos de 1 a 7, diz sobre o nascimento miraculoso de Isaque. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. Sara nem possuía mais as regras normais das mulheres. Abraão tinha perdido todo o seu vigor masculino. E de uma forma
surpreendente, de uma forma sobrenatural, de uma intervenção divina, nasce Isaac. E é interessante quando você lê na narrativa, quando Sara pega Isaac nos braços, dá a impressão que ela pega aquela criança, aquele bebê, e começa a celebrar, a regozijar-se diante de Deus, regozijar-se na presença das pessoas, sorrindo, porque quem imaginaria que uma idosa de 90 anos amamentaria um filho? Uma história surpreendente. O apóstolo Paulo, refletindo sobre isso lá em Romanos capítulo 4, dos versos 18 a 21, diz o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Ali estava a criança. Hoje pela manhã nós vimos uma criança, uma menininha, que teve grandes complicações no seu parto, no seu nascimento, e estava aqui hoje pela manhã com os pais, agradecendo a Deus. Só que os pais eram extremamente jovens, totalmente ao oposto de Abraão e de Sara, idosos diante do milagre de Deus. Um segundo evento espetacular na vida de Isaac está na sua adolescência. O seu nascimento foi um milagre, mas na adolescência, nessa idade de transição, de deixar a infância para ser um adulto, nesse momento onde os valores são fixados no nosso caráter. Por isso a adolescência é tão importante observarmos e acompanharmos. Nesse momento da sua adolescência, Isaac vai passar por uma prova de fogo. Isso está em Gênesis 22, de 1 a 3, dizendo: depois dessas coisas pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, achou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Bem de madrugada, Abraão vai à tenda de Isaac, que já era um adolescente. Filho, se levante, nós vamos fazer uma jornada, nós vamos sacrificar ao nosso Deus. E eles vão, 3 dias de caminhada, chega ao pé do monte, ele pede para que os servos fiquem, sobem aquele monte, o Monte Moriá, chega ao cume do monte. Isaac, que já era um adolescente, eu quero crer que um adolescente já desenvolvido, com um corpo masculino forte, Isaac e Abraão, aquele homem de mais de 100 anos, 117 anos por aí. Isaac olha para aquele pai: pai, onde está o animal para o holocausto? Abraão olha para aquele menino que já era rapaz: o Senhor proverá para ti o cordeiro. Que prova tremenda! Que adolescente equilibrado! Uma criança que cresceu ouvindo as histórias do seu pai, de como seu pai saiu da terra de Ur dos Caldeus, as peregrinações de Abraão, cresceu na presença do Deus vivo, mas agora na adolescência está no momento cabal de prova tremenda. Seria morto pela fé, por causa da fé do seu pai. E nós sabemos a história: o Senhor providencia um cordeiro, e naquele momento o Deus de Abraão passa a ser também o Deus de Isaac. Isaac sabia quem era o Deus do seu pai, e agora Isaac, nessa prova tremenda na sua adolescência, sabe quem é o verdadeiro Deus. E um terceiro episódio na sua vida, nesses primeiros 40 anos de vida, foi quando ele tinha 37 anos.
quando Sara, sua mãe, morre. Vocês podem imaginar comigo que um filho da velhice, com certeza ele é mais acarinhado e mais acalentado do que qualquer outro. Com certeza Isaac fora bem cuidado por Sara. Sara amava esse menino que se tornara homem. Mas aos 37 anos de idade, isso está em Gênesis 23, Sara morre. E Isaac experimenta a dor da separação, da perda, do rompimento. Perdeu a mãe, ainda jovem. Para um homem que viveu 180 anos, aos 37 anos, Isaac era muito jovem quando a sua mãe partiu. E o texto diz em Gênesis 23 que ele ficou muito triste. Ficou tão triste que seu pai Abraão chamou Eliezer e disse: Eliezer, volta lá na casa dos meus parentes e traga uma esposa para o meu filho, porque a tristeza dele é inconsolável. E eles experimentam a dor da perda. Mas aos 40 anos de vida, ele também experimenta a reconciliação, a renovação e a transformação. Ele casa-se com Rebeca. E o texto diz que ao ver Rebeca, ele a toma e leva a Rebeca para a tenda da sua mãe Sara. Para nós que somos ocidentais, parece que isso não tem muita importância. Mas para a cultura oriental isso tem um grande significado. Naquele leito de morte, de separação, onde ele viu o amor da vida dele partindo, que era sua mãe, aquele mesmo leito de morte se transforma agora num leito de amor, onde as coisas se renovam e são transformadas para a glória de Deus. Por isso que ele leva Rebeca para a tenda da sua mãe, e ali ele se reconforta e se alegra. Gênesis capítulo 24, versículo de 67 diz: Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Uma história tremenda, um nascimento extraordinário, uma prova de fé que muitos de nós aqui não seríamos capazes de mensurar o que passava no coração daquele adolescente, que seria o sacrifício do seu pai. Um homem que experimentou a perda, mas um homem que experimentou também a renovação da alegria. Isaac tem muito a nos ensinar na jornada da vida, uma jornada segura para 2015, uma jornada segura para toda a nossa peregrinação. E é aqui que eu quero me ater. Pelo menos 3. Pastor presbiteriano gosta sempre de 3, né? Tem até uma jogada no xadrez que se chama jogada do pastor. 3 movimentos para dar checkmate. Mas 3 é um bom número para a gente lembrar. O que Isaac pode nos ensinar para 2015 e para o restante das nossas vidas? Primeiramente, Isaac nos ensina, por toda a sua trajetória de vida, a paciência. Gênesis 21:2 diz que Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Esse destaque é muito importante. Na época fixada por Deus. Isaac, diante de toda a história da sua família, aprendeu a ser paciente, aprendeu a esperar, aprendeu a aguardar nas promessas de Deus. Com certeza ele ouviu as histórias de seu pai, de como ele esperou para tê-lo como filho. Isaac esperou chegar aos 40 anos de idade para casar. Viu, meu querido, minha querida? Você está aqui com 28, 29, Isaac esperou 40, espera que vem. Vai vir. Não se desespere. Minha avó falava o seguinte para as minhas tias:
Não vai abraçando a primeira furquia de carça que você acha no ministério. Aguarde que Deus tem o melhor para você. Quando ele casa, Rebeca tinha o mesmo problema da mãe, era estéril. E ele ora 20 anos, pedindo a Deus um filho. Tem tanta gente que tem o desejo de ter filhos e se desespera. Isaac nos ensina a ter paciência, e 20 anos depois, ele tem filhos, Jacó e Esaú. Isaac também esperou muito tempo a reconciliação dos seus filhos. Jacó e Esaú eram inimigos mortais. Só quando houve a reconciliação dos dois, é que Isaac descansou no Senhor. Isaac nos ensina a ter paciência, mas a paciência que Isaac nos ensina não é uma paciência indolente, furtiva, omissa, distante. Isso não é paciência, para se falar a verdade. Às vezes nós vemos perfis de pessoas que são indolentes, distantes, omissos, e nós chamamos essas pessoas de pacientes. Não, a paciência é crer nas promessas, é saber que mesmo que esteja tudo desfavorável, eu estou debaixo de uma palavra, por isso eu vou aguardar até que essa palavra se cumpra na minha vida. Eu gosto muito de um pensamento de uma freira chamada Teresa de Ávila. Ela viveu no século XVI, e ela, falando sobre a paciência, ela fala o seguinte: nada te turbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Isaac era um homem que aprendeu no decurso da sua vida a desenvolver paciência. Mas existe uma segunda marca na vida desse homem que me chama muito a atenção: perseverança. Um homem que mantinha a cadência do passo. No texto de Gênesis 22, que nós lemos do sacrifício que foi pedido a Abraão, Isaac com certeza aprendeu a caminhar aqueles 3 dias até chegar ao pé do monte. Ele andou com seu pai subindo aquele monte, com certeza ajudando aquele homem idoso até chegar lá em cima, perseverando nas promessas. Se deixou ser amarrado para ser morto, crendo, perseverando numa promessa. Nós vivemos uma cultura de velocistas. Nós vivemos em uma cultura onde o simples fato de aguardar um sanduíche num shopping já é motivo de desespero. Nós perdemos as comidas no fogão a lenha e celebramos as comidas no micro-ondas. Ninguém tem mais constância nas atividades. Como esse homem me inspirou lendo sobre ele. Nesse texto que nós lemos, os 6 primeiros versículos, houve fome aonde ele estava alojado com a sua família. Isso está no Gênesis 26, de 1 a 6. E Isaac, olhando para aquela circunstância, ele pensou consigo: vou desmontar o acampamento e vou descer para o Egito, porque lá tem o rio Nilo, lá tem as pastagens, e eu vou poder dar sustento e sobrevivência para o meu clã. Só que interessante,
Deus se manifesta a Isaac no capítulo 26 e diz, no versículo 3 em diante: habita nela e serei contigo. Perdão, no versículo 2: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Há um tempo atrás, Deus se manifesta a Abraão, pai de Isaac, e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e ande em peregrinação. Agora o mesmo Deus se apresenta a Isaac e diz: fica. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da seca, mesmo diante da carestia, da ausência de alimentos, Deus se manifesta a Isaac e diz: fica, aquieta-te, eu estou contigo. O que eu entendo desses movimentos aqui, que é preciso ter fé tanto para sair, como para ficar. É preciso ter fé para sair do leito de enfermidade, da mesma forma que é preciso ter fé para permanecer enfermo sob o leito, porque Deus não muda. Às vezes Deus fala ao nosso coração de uma forma forte, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante daquilo que eu não almejo e desejo para mim. Como projeto particular de vida, o Senhor muitas vezes fala para nós: fica, porque eu estarei contigo e te abençoarei. Mas ficar no lugar de seca, de deserto, de sem alimento, sim, fique, porque eu vou te abençoar. E Deus o abençoou. E o terceiro aspecto que nós vemos na vida de Isaac é a sua mansidão. Acompanhe comigo Gênesis 26, de 12 a 22, mais uma vez. Gênesis 26, de 12 a 22. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já de seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar e prosperaremos na terra. Amados, eu tenho uma desconfiança que Isaac era mineiro. Ele estava lá, naquela situação crítica, seca. O Senhor o abençoa e ele prospera, ele planta naquela terra seca de uma forma extraordinária, ele colhe e fica riquíssimo. Aí Abimeleque vai visitá-lo e diz: você está muito rico e poderoso, vai embora daqui. Aí Isaac olha para Abimeleque: tá bom, vamos embora, junta tudo e aí vamos embora. Seus servos cavam poços, acham um veio d'água, e nós sabemos que água no deserto é mais precioso do que petróleo. E as suas pastagens crescem, o seu rebanho cresce. Os pastores de Abimeleque contendem com os pastores de Isaac. E Isaac: tudo bem, nós vamos embora.
desmonta tudo e vamos cavar outro poço. Cava outro poço. Vem os outros pastores, não, esse poço é nosso, porque isso aqui é nosso. Lembrando que estamos num momento de seca nessa narrativa. Isaac vai dizer, tudo bem? Desmonta tudo, junta tudo, nós vamos cavar outro poço. E cava outro poço e ali eles ficam. Qualquer pessoa que olhar essa narrativa vai dizer, esse Isaac, ele não tinha sangue no olho, ele não gostava de confusão, quietinho. Pelo contrário, irmãos, Isaac aprendeu com a perda da sua mãe, que se algo tão precioso lhe foi tirado, algo também pode ser substituído. Quando o Senhor entregou Rebeca para ele, Isaac é o exemplo de pessoa que não se apega a nada e não coloca o seu coração nessas coisas transitórias. Por isso ele é um homem manso. Não tenho dificuldade de cavar poços, não tenho dificuldade de me deslocar. Isaac era um pacificador. Mateus capítulo 5, versículo 9. Jesus, no Sermão do Monte, diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não foi isso que aconteceu? Abimeleque pega o seu general, pega o seu comandante e vai visitar agora Isaac lá longe. Isaac se espanta. Por que você vem até mim? Você não gosta de mim? Não, Isaac, calma. Nós podemos compreender que você é o Filho de Deus. O mesmo homem que o odiava, o mesmo homem que o expulsou das suas terras, agora vai ter um concerto com Isaac, dizendo: reconheço em você que você é um homem de Deus. Reconheço em você que você é um pacificador. Reconheço em você que você pertence ao Deus de Abraão, o Deus único e verdadeiro. Lições para desenvolvermos no ano de 2015, para que possamos enfrentar o tempo. Paciência. Nada está fora da agenda e do controle de Deus. Nosso Deus não é guiado pelo cronos, pelo relógio. Deus tem um tempo perfeito. E se Ele trouxe uma palavra que irá nos abençoar, Ele irá nos abençoar. Se Ele diz que a nossa família é uma família da promessa e a nossa família será referência para as pessoas, nós temos que crer nessa palavra. Se Ele diz que nós somos mais do que vencedores em qualquer circunstância, nós temos que crer nessa palavra. Nós não devemos olhar para esse frenesi desesperado de um mundo de velocistas que correm esbaforidamente, sem saber para onde. Nós temos que trabalhar o tempo com paciência. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol, disse Salomão em Eclesiastes. Para enfrentarmos a adversidade, ao invés de entrarmos em contendas, em brigas, em divisões, em rachas, em discussões, para impor o nosso direito, para impor o nosso ponto de vista, para defender a nossa posição, nós aprendemos perseverar. Persevere. Está difícil? Está difícil. Não é do jeito que eu queria, não é do jeito que eu sonhei. Mas será que os seus sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus? Senhor, eu estou aqui e eu vou fazer o meu melhor. Eu estou nessa empresa, eu vou dar o meu melhor. Eu estou
nessa faculdade eu vou fazer o melhor, eu estou nessa igreja, eu vou servir com todo o meu coração. Perseverar contra as adversidades, contra as oposições, ao invés de nos armarmos, perseverar. E por último, diante das oposições, porque, amados, sejamos honestos, a vida, ela é um convite a conflitos constantes, conflitos familiares, conflitos com amigos, conflitos com desconhecidos, conflitos de toda sorte e espécie, para que possamos ter uma rota segura para 2015, ao invés de endurecermos a voz, aumentarmos a nossa voz e mostrarmos que nós temos uma capacidade melhor. Sejamos como Isaac, mansos, porque nós queremos ser chamados de filhos de Deus. E eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: para muitos Isaac poderia ser um coadjuvante, não uma pessoa de papel principal. Mas quando a gente tem a oportunidade de ver a história desse homem, nós vamos ver que a história de Isaac se assemelha muito à história de Jesus Cristo. Isaac nasce de uma forma extraordinária. Jesus nasce de uma forma sobrenatural. Isaac é levado para o Monte Moriá para ser sacrificado em amor a Deus. Jesus foi sacrificado por Deus por amor a nós. Isaac nos ensina mansidão, a lidar com as coisas de uma forma pacífica. Jesus recebe o título de Príncipe da Paz. A história de Isaac, meus amados irmãos, para esse mundo caído e distante de Deus, ela não inspiraria nenhum livro de autoajuda. Mas pela graça de Deus nós não temos livro de autoajuda nas nossas mãos. O que temos na mão é um livro de ajuda do alto, que nos ajuda a entender que enquanto estivermos em peregrinação sobre essa terra, nós precisamos de paciência, perseverança, mansidão, para sermos conhecidos como filhos de Deus. Que Deus nos abençoe nessa jornada da vida, que a vida de Isaac nos inspire a caminharmos dessa forma, que o Senhor direcione cada vida aqui para a glória dele. Nós iremos continuar falando sobre os patriarcas. Na próxima oportunidade eu quero falar sobre Jacó, e depois eu quero encerrar falando sobre José. Abraão era orientado por uma palavra de Deus, tanto para o início como para o fim da sua vida. Isaac aprendeu durante a trajetória da sua existência esses elementos profundos que marcaram a vida desse homem e de toda a história do povo de Deus. Que possamos nos levantar nessa noite como Isaac, mesmo diante das perdas, mesmo diante das dificuldades, sabendo que Deus é aquele que restaura todas as coisas e as transforma para a glória dele. Um novo ano começou. Talvez você deva ter tido muitas tristezas em 2014. Eu quero dizer que você vai ter algumas tristezas em 2015. Mas eu quero te dizer também que o mesmo Deus que tirou a tristeza de Isaac com a morte de Sara, sua mãe, e deu Rebeca como esposa e restaurou a sua alegria, esse é o mesmo Deus que nós temos. Um Deus que tira a tristeza e a transforma em alegria. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar.
Santo Deus, nós te louvamos por tua santa palavra, aberta, lida, aplicada nessa noite. Senhor, nós aprendemos como o Senhor foi tremendo na vida de Isaac. E nós pertencemos ao Senhor da mesma forma como Isaac pertencia. Nós também somos filhos da promessa. Filhos da promessa do sacrifício do Cordeiro Jesus. Por isso, meu Pai, traga em nossos corações nessa noite, que mesmo diante das adversidades, das lutas, das dificuldades, das oposições, da correria do dia a dia, Tu és Deus, e nada foge ao Teu comando e ao Teu controle. Traga isso forte nos corações nessa noite aqui, Pai. Que possamos sair daqui com essa convicção de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Levanta o cansado, restitui o abatido, renova a fé de cada um aqui, meu Pai. Nós temos uma jornada em 2015, uma jornada por toda a nossa existência, enquanto estivermos aqui. Nos ensina a ter perseverança, mansidão, paciência e aguardarmos no Senhor todas as coisas. Nos despeça em paz, no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pelos quatro cantos da terra. Maranata, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu amado, uma boa semana. Não vai embora sem dar uns 10 abraços. Uma boa semana em nome de Jesus.